Uma das coisas que também ajuda demais a combater a insegurança, que é o fermento da timidez. Não olha para a escada inteira. Você tem que saber onde Uhum. você quer chegar com tudo isso, ter um propósito, isso é fundamental. Sim. Olha para o degrau que está na sua frente e diz, olha, eu vou dar o meu melhor. Vou deixar tudo que eu tenho de melhor impregnado nesse degrau. Vou dar o meu melhor. E ninguém pode fazer mais do que isso. Dar o seu melhor. Bom, cada um está num ponto dessa longa linha evolutiva que leva os seres de volta à unidade ou de volta a Deus, conforme aquilo que cada um acredite. Mas o fato é que aqueles que avançaram um pouquinho mais se caracterizam exatamente por querer lançar luz sobre quem vem atrás. Hum. Quem está preocupado em lançar muita luz sobre a sua própria personalidade pode saber, são aqueles últimos coadjuvantes do palco, as crianças mais bobinhas que tem. Uhum. Portanto, esses, em geral, é que vão fazer com que você se sinta inseguro, que vão manipular, que vão fazer o tal do bullying, né? Que hoje já tem até Hum. nome para isso. Sempre foi É, feito, hoje já tem até nome. sim. Então, em Em geral, os inglês piores ainda. é, são, em geral, os piorzinhos, os mais bobinhos. Né? Agora, às vezes acontece uma coisa curiosa com o complexo de inferioridade. Às vezes eles encobrem uma vaidade. Vai Hum. convivendo com as pessoas, vai observando que você vai perceber uma coisa interessante. Não é que ele se sinta incomodado porque os outros pensam que ele é pouco. Ele se sente incomodado porque ele pensa que ele é muito e os outros não reconhecem. É, Esse é o complexado que fica agressivo, que desenvolve um discurso de ódio, que revida, às vezes, de uma maneira muito brutal. Esse é o que pensa que é mais do que aquilo que os outros atribuem a ele. Ou seja, às vezes o complexo é uma vaidade invertida. Não é um problema sim. de desvalorização, mas um problema de supervalorização, sem fundamentação. E muito importante também é você saber que nada disso tem a ver com humildade. Nada É. disso. Um complexado, um tímido, ele não é humilde. Humilde é um cara seguro, em paz consigo mesmo, confia em si próprio, dá o seu melhor, não se julga maior do que ele é, mas também não menor, e que avalia a sua Uhum. vida pelos seus sonhos e pelo seu rastro. Eu sou aquilo que eu me proponho a fazer, meu sonho é esse. E o meu rastro é o que eu de fato já realizei nessa direção até agora. Esses são os meus conselheiros de consciência. O resto, coitados, não estão nem Uhum. vendo a si próprios porque veriam a mim. E Sim. sabe conviver com o medo, que é outra coisa importantíssima, né? Medo não é placa de pare, medo é placa de atenção, dirija com Hum. cuidado. Ele te diz, olha, mais cautela a partir daqui. Mas ele não diz para você parar. Em geral, o medo sinaliza onde está o novo, aquilo que você quer conquistar. Se toda vez que você sente medo você retrocede, vai se repetir pela vida fora. Hum. Não é à toa que a timidez, a insegurança, seja lá o que for, estão freando. Às vezes, pessoas estão por aí com 40, com 50 anos se comportando como adolescentes. Sim. Porque ser escravo do medo significa que ele vai te deter, é uma placa de pare. Não conheço um homem na história que seja tido como corajoso, que não tenha sentido medo até os últimos momentos da sua vida. Vai olhar o grande Júlio César nos seus comentários à Guerra Gálica. Medo, mas o medo significa é para lá mesmo que eu tenho que ir, só que tenho que ir com a atenção redobrada. Em geral, ele aponta na direção do desconhecido. E se você não engloba nada de desconhecido tornando conhecido, é sinal de que você não cresceu para a vida fora. É, Filosofia, o, amor é sabedoria. Você ama porque você não tem. Quando ela surge diante de você, vai ser o desconhecido. Se o medo te paralisa diante do desconhecido, você nunca vai crescer. o medo seria a causa, né? A coragem seria o efeito. O medo seria o provocador, né? Da coragem. Seria o que chamaria, é o chamado à ação, né? E a coragem seria a resposta, É de uma coragem, eu forma. gosto do conceito platônico, quando ele fala das 4 virtudes que sustentam um Estado. Coragem é manter o domínio da razão em situações limite, de medo e de desejo, de dor e de Hum. prazer. Porque em qualquer situação limite, se você se mantém lúcido, você terá a melhor resposta. Hum. A maior covardia é pânico, é aquele que perde o controle de si próprio diante de situações limite, porque a sua reação será sempre a pior de todas. E você sabe o que é pânico? É medo de Hum. ter medo. Nós ficamos tão Ah. despreparados para enfrentar a adversidade, tão pouco confiantes no nosso próprio potencial para responder à adversidade, que quando surge o sentimento de medo, a gente sente medo de sentir medo e Sim. perde o controle.
entrega as rédeas da nossa vida ou toma as piores decisões. Somos tão despreparados para conviver com o medo que, diante da mínima sensação de medo, perdemos o controle. E isso, sim, é covardia. Agora, o medo, os homens mais corajosos da história tinham medo. Harry Fonda, que era ator desde os 13, 14 anos de idade, pouco antes de morrer, já octogenário, dizia, antes de entrar no palco, eu ainda tenho medo. Porque ele nunca me impediu de pisar em palco nenhum. Acho que eu sinto medo, sinto. E é assim. Porque senão seria um insensato, um insano, não mede as consequências, não sabe avaliar os riscos, portanto entraria mal. Ele entra bem exatamente o que o medo sinaliza. Olha, situação nova. Aguça a atenção. Fica atento até você ter um certo domínio da situação. Eu queria te perguntar também em relação a essa coisa do saber que não sabe. Ao mesmo tempo, a gente vive também uma cultura com um relativismo muito perigoso. Então, como você também não se perder no sentido de só sei que nada sei, e ao mesmo tempo, quando você percebe que o conhecimento que você já acumulou, o que você tem a dizer, é realmente relevante, é realmente importante, é necessário para ser compartilhado para as pessoas. Que você está notando que as pessoas não sabem, que elas estão demandando aquilo, pedindo aquilo de alguma forma. Como é que pode aguçar esse bom senso, esse feeling, essa intuição? Como é que você consegue identificar o que é realmente um conhecimento relevante e o que não é hoje em dia? Não, na verdade, para você saber o que é relevante e o que não é, você tem que ter um propósito de vida e ver o que te ajuda a caminhar para lá. Um propósito polarizado no ser. Você sabe que a nossa identidade está diretamente relacionada com esse propósito. Teu nome interno está no horizonte. Quem é a Lúcia? É aquela que quer ser fator de soma, quer chegar ao final de tudo isso, mais justa e mais fraterna do que ela é hoje. Poderia ser qualquer virtude, qualquer valor, eu escolhi esses dois. Então eu sei que o que me leva para lá é produtivo, o que me detém ou me leva na direção contrária está me roubando a mim mesmo. Então eu sei que o que me leva para lá é bom, é honesto, é íntegro, e o que me leva na direção contrária é todo o contrário. Então, quando eu encontro qualquer ferramenta que me ajuda a dar um passo em direção ao meu propósito, isso deve ser compartilhado. Não é só uma questão de pode, deve. Ou seja, aquilo que eu falava ainda há pouco, o que ontem eu provei e aprovei, hoje está em cima da mesa para compartilhar. A palavra sagrada, o hieros logos, aquilo que a gente veio dizer ao mundo, a gente não pode tombar sem entregar. É pouquinho, mas olha, o mundo está tão carente que se todo mundo entregasse o pouquinho que tem, provavelmente resolveria as dores do mundo. Porque todos nós temos um segredo ímpar e irrepetível. E a razão da nossa presença no mundo é entregar esse segredo, essa palavra sagrada que só pode ser pronunciada por nós. Então, às vezes é uma coisa engraçada, porque um pequeno exemplo, eu olho pela janela e vejo alguma coisa, ou brincando com a minha cadelinha, ela me faz ver alguma coisa. Amanhã vai estar como exemplo dentro de uma palestra minha. É pequenininho, mas olha, me ajudou a ver alguma coisa, quem sabe não ajuda você. Ou seja, nós somos, como dizia Khalil Gibran, postos de enriquecimento dos dons da vida. Eles passam por nós, a gente entende alguma coisa, lança a luz sobre alguma coisa e coloca na rota da vida novamente. Então, tenha certeza absoluta que nenhum de nós sabe tudo, mas nenhum de nós não sabe nada. E à medida que vai enriquecendo esse pequeno potencial que existe dentro de si, postos de enriquecimento, coloca no fluxo da vida. E a lei da necessidade, quando você sente que tem algo que é válido e que precisa ser ouvido, merece ser ouvido, faz com que você vença as suas resistências. Ah, mas eu sou inseguro, eu não sei falar. Olha, meu caro, mas você tem algo a dizer, portanto tem um compromisso moral. Conhecimento gera compromisso. É assim que funciona. Se você passa por uma piscina e tem alguém se afogando, você não sabe nadar, o teu compromisso é de sair correndo pedindo ajuda de alguém, não de pular lá dentro, porque são dois se afogando, não é isso? Agora, se você sabe nadar muito bem, conhece alguma coisa sobre resgate em afogamento, aí se você não pular lá para tentar salvar, pode ser até imputado por omissão de socorro, não é isso? Porque conhecimento gera compromisso. Então, eu sei alguma coisa que me ajudou a dar um passo em direção ao meu filho, ao meu propósito. Eu tenho a obrigação de compartilhar. Aí está a nossa mocinha. Desculpa. Terminou de papar tudinho, veio correndo, eu só ouvi ela ploc, 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 ploc.
E ela também fez uma participação breve na nossa última live no ano passado. Ela estava no colo da Sá, nenenzinha. Agora já está enorme. É, nossa, que moça grandona. Não, e é muito engraçado isso, como eu acho que, bom, eu vou contar pela minha própria experiência, mas o nascimento da Mas Zoe isso, só foi. antes de você falar, isso é sincrônico. É alguém que acabou de papar tudo, ou seja, fez o que tinha que fazer e veio compartilhar com a gente. Cumpriu com o Pois seu é. dever. Eu vou lá com a minha mãe e com o meu pai. Tá bom, vai lá com a mamãe. Mas o maior, a experiência mais impactante e transformadora que eu vivi até hoje foi o nascimento dessa pessoinha aqui, que acabou de aparecer. E imagino que isso seja também um depoimento recorrente, assim, porque é uma coisa avassaladora, gigantesca, enorme. E aí, como você falou do afogado que está ali na piscina sofrendo e você tem a obrigação de fazer alguma coisa, isso acaba acontecendo com a gente o tempo todo, né? Na função de pai, de educador. Quando você vê a criancinha, muita coisa a gente não nasce sabendo, não tem manual para ser pai, né? E aí muita coisa você vai descobrindo que você tem que ensinar com a prática, né? Vendo a demanda surgir, uma nova perspectiva que foi desbloqueada e a partir desse momento você vê que você vai ter que explicar todo um novo código de conduta a partir daí. E é uma coisa extremamente profunda, né? Extremamente avassaladora, gigante. E eu complemento até dizendo que depois que a Zoe nasceu, eu entendi muito mais sobre a perspectiva assim de Deus olhando a gente, seres humanos pequenininhos. É como se a gente estivesse tentando elaborar uma conversa super sofisticada e lógica, articulada, estruturada com Deus, e Deus olha a gente lá como se fosse tipo Gugu Dadá, né? Falando, tentando explicar. Eu fui amanhã comer chocolate, papai. Tipo, né? Uma frase, a gente tentando articular o pensamento mais bonitinho e bem acabado e sei lá, como se essa inteligência divina olhasse pra gente com, oh, que fofinho, guti, guti, guti. A gente é muito... Isso foram os dois impactos maiores assim que eu tive com a chegada dela. E acho que tem tudo a ver com isso que você estava falando aqui também, né? De como a gente é criança bobinha nessa imensidão complexa. Com certeza. Para mim, uma situação que me marcou muito também, fui mãe, também é uma experiência que mexe muito com a cabeça da gente. Mas uma experiência muito impactante para mim foi ver uma pessoa que estava sofrendo e querer ter alguma coisa para dar para ela. E aquela angústia de, nossa, mas eu não tenho nada, eu não tenho maturidade, eu não sei nada. Aí você vai lá dentro, abre as portas dos armários da tua consciência, remexe, acha uma coisinha, vem e diz, olha, isso aqui, você já pensou nisso? Você já olhou por esse ponto de vista? De repente a pessoa seca as lágrimas, olha para você e diz, você me ajudou. Eu sou capaz de ajudar. Eu sou capaz de minimizar a dor de alguém, que coisa fantástica. Ainda hoje, uma das coisas que mais me comove é quando alguém chega e diz, por sua causa eu sofri menos.